Pergunta de hoje é a seguinte: açúcar, café e álcool devem ser eliminados do caminho espiritual? Qual a visão do budismo? Então, na realidade, eu posso passar a visão do budismo Kadampa, porque nós temos várias tradições budistas. Eu acredito que tem tradições que são um pouco mais rigorosas do que as outras. Então, na nossa tradição, no budismo moderno Kadampa, a pessoa que se identifica com a prática espiritual, que é a prática do treino da mente, não é místico religioso, mas se tornando uma pessoa melhor, encontra nos seus professores interlocutores válidos. Então, professor nenhum, Kadampa, budista Kadampa, vai dizer para você: faça isso ou não faça aquilo, abandone isso ou não abandone aquilo. O nosso papel é ser interlocutores válidos para que você tome as suas decisões no momento que você achar que tem que tomar, se elas forem válidas para você. Uma questão que a gente precisa pensar quando fala de caminho espiritual, de treino da mente, é: mente é um objeto imaterial e corpo é um fenômeno físico. Então, o fenômeno mente e o fenômeno corpo são distintos, mas eles estão conectados nesse fenômeno que nós chamamos de vida. Então, muitas vezes, o que altera o corpo altera a mente, ok? Uma mente absolutamente treinada não deveria ser alterada por um corpo quimicamente alterado, mas o fato é que é, né? Então, o que nós precisamos observar, e aí é de cada um, é que substâncias nós ingerimos ou que estilo de vida nós levamos externamente com o nosso corpo e que alteram negativamente a nossa mente, seja roubando a serenidade, seja roubando a clareza, seja alterando, agitando demais ou tornando profundamente embotado. Então, por exemplo, não é o caso de acabar com açúcar ou café. Se você depende de comer um docinho para ficar feliz, a dependência é o equívoco, não o açúcar. Ou se você toma tanto café que a sua mente fica completamente agitada porque o seu corpo fica quimicamente alterado, talvez você devesse considerar em tomar menos café, numa quantidade em que não ficasse tão mentalmente alterado. Isso vale para o açúcar, vale para o café, vale para a dependência da comida, vale para a dependência de relacionamentos, vale para qualquer tipo de dependência exterior para que a gente se sinta bem. Com relação às drogas, seja o cigarro, o álcool e as demais drogas lícitas ou ilícitas, é o mesmo conselho, mas a questão é o quanto nós derivamos prazer do uso dessas substâncias e o quanto nós derivamos prazer do nosso caminho espiritual mantendo a mente serena e construtiva. Então, de novo, quem vai decidir isso é você. Nenhum professor Kadampa vai dizer: pare de fumar, pare de beber, pare de usar qualquer tipo de droga lícita ou ilícita. Muitas pessoas precisam tomar remédios psiquiátricos, por exemplo, para se equilibrarem. Nenhum professor Kadampa vai dizer: pare de tomar o remédio. Isso quem vai dizer é o médico, ok? O que nós precisamos entender, e é a liberdade de cada um, é o quanto nós precisamos disso para nos sentir bem. De novo, o problema não é a substância, o problema é a dependência. Então, do ponto de vista da dependência, não tem nenhuma diferença açúcar, carne, álcool, qualquer coisa. Percebe? A questão que cada praticante precisa perceber, e praticante aqui eu não quero dizer religioso budista, é cada pessoa que gosta da ideia de associar a filosofia budista à prática de meditação, ela precisa perceber o quanto o uso daquela substância, naquele momento da prática dela, está alterando negativamente, seja porque está embotando a mente, seja porque está excitando a mente, a capacidade dela de meditar e se sentir uma pessoa cada vez mais serena e construtiva. E dentro da sua liberdade e responsabilidade, decidir que substâncias consumir ou não, tá bom? Então, na realidade, quem decide é você. E a decisão passa por esses dois eixos.
o quanto eu dependo disso para ser feliz. Se a minha dependência é grande, temos aí algo que precisa ser observado. E outra, o quanto ao fazer uso dessa substância, a quantidade que eu faço o uso dessa substância, altera a minha capacidade de treinar a mente e me tornar uma pessoa cada vez mais serena e construtiva. Se eu percebo que essa alteração é uma alteração significativa e eu não estou progredindo, eu não estou me fortalecendo como ser humano, então talvez eu tenha que ponderar isso também, ok? Então, sua liberdade, seu momento, sua responsabilidade, seja com relação ao uso de qualquer substância, seja com a relação ao seu estilo de vida e o seu treino espiritual, o seu treino da mente. Dessa maneira, nós vamos juntos nos aprimorando no tempo de cada um e nos tornando pessoas cada vez mais serenas e construtivas e mais capazes de construir um mundo com mais paz para todos. Esse deveria ser o nosso objetivo, se tornar uma pessoa melhor e mais capaz de lidar com as situações em paz e beneficiar os outros. Se nós tivermos isso como meta, essa questão se responderá naturalmente, ok? Então, espero que tenha sido útil. Desejo a vocês um bom dia. Vamos tentar manter tudo isso que nós construímos em nosso coração ao longo do dia de hoje e nos vemos então